Estamos entrando no ar com mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido uma bênção, testemunhos, palavras edificantes. E hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus Templo Central, realizando o nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras às 19h30. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco, trazer seus filhos, criança, adolescente, jovem, para estar aqui conosco. Vai ser bênção em nome de Jesus. Então aproveite as imagens aí do nosso culto e não saia daí. Vai ter uma palavra hoje para o seu coração em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Cante. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha e nunca falhou sobre a tua vida. Mas tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O quê? O teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus que Ele é bom e a sua fidelidade permanece para sempre. Eu, Gessiane, para a honra e glória de Deus, faço parte hoje da Rede Laranja. Para mim é muita felicidade, muita alegria. Pois no dia que o meu esposo aceitou Jesus, Deus me deu a honra de conhecer a irmã Cristina e o pastor Márcio, que chegaram até nós e nos falaram das células, né? E eu orava por uma célula, eu orava para participar de uma. E ela disse que ia me inserir em uma célula e que ficaria perto da minha casa. Eu glorifiquei a Deus mais ainda, por ser perto de casa. E eu ia para a célula, e a primeira célula foi na casa do irmão Márcio e da irmã Elane. E quando eu cheguei lá, era o dia de reconciliação entre a família, era dia de perdão. E aquilo tocou muito no meu coração. Eu quero uma célula na minha casa.
Mas aprove Deus que eu participasse da célula ainda na casa da irmã Diná, que hoje, para a honra e glória, descansa no Senhor. Então, fiquei indo para lá, até que um dia, por decisão, né, do líder, do pastor, a célula foi para minha casa. E eu glorifico a Deus, porque era o desejo do meu coração ter a célula na minha casa, até mesmo para alcançar a minha família, para a glória de Deus. E hoje a célula que participavam pessoas só de fora, hoje a minha família aos poucos está participando. O meu esposo está participando. E tudo é para a glória de Deus, que coloca os seus servos no momento certo, na hora certa para nos ajudar. Porque irmã Cristina, pastor Márcio, pastor Elane, pastor Márcio, vocês são bênção na nossa vida. E depois Deus me surpreendeu com mais uma amizade, que hoje é nosso líder, é o Leno, que incansavelmente, faça chuva, faça sol, ele está na nossa célula. E Deus quer isso da gente, disposição, atitude, porque tem famílias que precisam da palavra, das boas novas. E Deus colocou no meu coração para fazer meus 15 anos. E aí eu falei assim, Senhor, como um propósito na minha festa de 15 anos, vou pedir cesta básica. E para a honra e para a glória do Senhor, Deus moveu corações. Uma pessoa me deu 4 cestas básicas. E eu glorifico a Deus, porque eu não esperava. Eu ia fazer uma festa, mas por conta dessa pandemia não aconteceu. E desde a festa eu já ia pedir as cestas básicas de presente. Mas aprove a Deus, foram 14 cestas, 14 corações obedientes para a honra e para a glória. E que o nosso Deus venha recompensar não só aqueles que têm o trabalho com a célula, que têm a disponibilidade, porque têm as suas famílias, mas estão ali conosco, falando da palavra de Deus. Mas aqueles corações que doaram, porque famílias serão alcançadas. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por fazer parte da minha vida e do meu ministério. Porque vocês são um testemunho para mim, são exemplo, amém? Então, vou deixar uma palavra aqui rapidinho para os servos fiéis do Senhor que Deus colocou no meu coração. Isaías 52, do versículo 13. Isaías capítulo 52, versículo 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Então, a recompensa de vocês, servos fiéis, está no Senhor. A luta é grande, mas o nosso Deus já nos prometeu a vitória. O nosso Deus já venceu e a gente também já venceu em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Vamos aplaudir, que é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te apresentar nesta hora o teu filho. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Fala conosco, Pai, na tua palavra profundamente. Abençoa o teu servo, que ele possa ser a tua boca nesta hora, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja mais, porque tem prazer nisso, rei, meu senhor. Então Joabe fez uma pergunta. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os seus chefes do exército
da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Gades, na terra dos heteus. Seguiram Adã, Joã e viraram para Sidom, chegaram às fortalezas de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Negrebe de Judá, a Beceba. Assim percorreram toda a terra, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e de Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me avisou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. De Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fazem, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sabe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para os holocaustos, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece, tudo isso, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata.
edificou ali ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações, conforme o Teu Santo Espírito. Amém. Podeis assentar. O texto é longo, mas a palavra vai ser curta. Eu poderia pegar só uma frase e contar a história, mas é melhor nós lermos essa história para que você entenda. O rei Davi, ele já estava no final do seu reinado, ele já era velho. Se você acompanhar a leitura de Samuel, Davi já tinha feito a oração final, já tinha apresentado Salomão como futuro rei. Davi já estava na hora de passar o cajado. Eu fiz uma pesquisa e não havia a proibição para um rei em Israel fazer censo, mas esse censo Deus não aceitou. Deus olhou, eu creio que, no meu entendimento, que Deus viu que a intenção de Davi não era boa, era uma intenção orgulhosa. Ele queria saber o tamanho do seu poder, ele queria saber o tamanho da sua força, queria saber o tamanho da sua influência política, e por causa disso, Deus não gostou da atitude de Davi. E Davi chama o seu general, o seu comandante, que era o Joabe, e aí Joabe faz o censo. Por 9 meses, Joabe andou pelas tribos, exceto 2 que ele não fez o censo, que foi a tribo de Levi e de Benjamim, mas os outros, todos ele fez, e trouxe aquele resultado para o Davi, que não mudou nada daquilo que ele já sabia. E como resultado dessa atitude de Davi, Deus trouxe uma praga para Israel. Deus deu 3 escolhas para Davi, pela culpa do seu pecado: que ele fosse perseguido por 7 anos, que tivesse fome 7 anos sobre a terra, que fosse perseguido 3 meses por seus inimigos, ou que tivesse 3 dias de praga sobre Israel. E ele escolheu as pragas, pensando em que, pela misericórdia de Deus, pudesse ter alguma clemência. Porém, em 3 dias, 70.000 homens morreram. Quando eu li esse texto, já há muito tempo atrás, eu fiquei muito furioso, eu fiquei muito incomodado, e eu fiquei um tanto aflito, porque eu disse assim: Senhor, não é justo que tantas pessoas inocentes morreram por causa do orgulho e por causa da altivez de um homem. Eu fiquei me perguntando isso há algum tempo atrás, e no começo desse ano esse texto voltou à minha mente. Eu estava orando, pedindo uma palavra de Deus para estar ministrando para todas as caravanas de imigrantes que vêm da Venezuela, e Deus me trouxe essa palavra. E essa palavra, Deus me trouxe um entendimento e uma revelação de alguma coisa que nós já conhecemos. Deus cria princípios que são eternos, e os princípios de Deus, eles não mudam. E um dos princípios que é eterno, vai passar essa geração, vai entrar nova geração, e não vai mudar, porque Deus criou, é o princípio da liderança. Tudo que Deus fez nesse mundo, nós tem que ter um aspecto de liderança. O pessoal que já é da antiga aqui, já estudou vários seminários sobre liderança, sabe desse princípio, mas eu quero trazer à memória esse princípio para os nossos dias. O princípio de liderança é o seguinte: qualquer lugar que você for no mundo, nessa terra, não existe povo que não tenha líder. Se você for entre os índios, tem o líder. Nas grandes cidades tem liderança, nos bairros tem liderança, no crime organizado tem liderança, na política tem liderança. Em todo o lugar que você vai, no Brasil, em todos os 4 continentes que tiver dessa face da terra, qualquer lugar que você for, tem liderança. E eu quero falar para vocês sobre 3 aspectos de liderança, de forma bem breve. Uma liderança macro,
nós conhecemos, um presidente da república, ele tem uma macro liderança, ele não consegue trabalhar com o povo, exceto o Bolsonaro, que está insistindo, trabalhando, fazendo live todo dia para ter contato com o povo, mas não é o povo que toma decisão, as decisões são por lideranças. Uma decisão de um presidente da república, uma bolsa sobe, milhares de pessoas ganham milhões. Uma decisão errada, a bolsa cai, os ricos empobrecem e milhares de pessoas nos bairros perdem seus empregos e perdem sua renda. O pastor de uma igreja, como o pastor Samuel Câmara, louva a Deus pela vida do nosso pastor, é arrojado, é firme, é cheio de garra, cheio de projeto, avançando sempre. Nos últimos 27, 28 anos, essa igreja só cresceu. Por quê? Porque é um líder que entende o propósito de Deus e tem motivado líderes como eu, como o pastor Dalvi, como milhares que nós temos aqui na cidade de Belém. Isso são macros liderança. O que nós podemos aprender com isso? Eu vejo, durante os anos que eu tenho trabalhado aqui nessa igreja, muitos irmãos reclamando, não, por causa que o pastor não faz isso, porque o pastor não me abraça, porque o pastor não vem na minha casa, porque não faz isso, porque faz aquilo outro. Meu irmão, preste bem atenção, grandes lideranças, os líderes vão trabalhar com os outros líderes, pequenas lideranças, você vai trabalhar com as pessoas, você que é líder de célula, você é responsável por aquelas pessoas. O pastor, que é o coordenador, é responsável por você. O pastor, que é o coordenador da célula, é responsável pelos pastores. Essa é a responsabilidade, mesmo que os métodos, os módulos mudam, mas o princípio, ele continua. Não foi nós que criamos, não foi a Assembleia de Deus que criou, não foi outra denominação que criou. Isso é um princípio dado por Deus. Da mesma forma, na segunda liderança que eu quero falar, empresas, líderes de empresa, você que é líder de uma empresa, você que tem um pequeno negócio, você tem uma equipe de trabalho, não dá para fazer qualquer movimento, porque 3 funcionários na sua empresa representam 3 famílias, aproximadamente 500 pessoas. Se você tem uma equipe de 10 funcionários na sua empresa, não são apenas 10 pessoas, 10 funcionários, são 10 famílias, são aproximadamente 50, 60 ou até 100 pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Então, como liderança, não dá para fazer de qualquer jeito. Se a sua empresa vai mal, todo mundo vai para o abismo, mas se a sua empresa crescer, se a sua empresa progredir, todo mundo vai crescer. O maior número de líderes que existe na face da terra se chama família. Um pai é um rei, e uma mãe é uma rainha, e seus filhos é o seu reino. Se um pai entende isso, e coloca esse princípio como um propósito de sua família, a sua família vai crescer e a sua família vai prosperar. O que nós precisamos aprender sobre liderança? Pai, Deus deu o poder e a autoridade para você. Você é o líder da sua casa. E na sua casa você pode construir um castelo. Na sua casa você pode construir um reino. Na sua casa você pode construir propósito. Na sua casa você pode construir honra. Se você quer ter filhos que lhe honram no futuro, comece a plantar uma semente dentro dele de ousadia, de conquista, de paz, de prosperidade. Nós, como igreja, sempre estamos pensando, é melhor que o meu filho sirva a Deus, eu queria que o meu filho estivesse na igreja e tal, tudo mais. Esse é o sonho de cada um de nós oramos todos os dias, eu tenho orado todos os dias. Diz assim, pastor, o que isso tem a ver nesse tempo de pandemia? O que isso eu posso aprender nesse tempo? Sabe o que é, irmão? É que por causa do nosso egoísmo, as nossas famílias têm sido destruídas. Por causa do nosso egoísmo, os nossos filhos não querem ficar perto da gente. O que nós precisamos aprender nesse tempo é parar de reclamar e culpar o governo, culpar a pandemia, culpar a igreja, culpar o seu salário, culpar o externo. O que nós precisamos aprender é o que Davi nos ensina nessa história, dizendo, Senhor, fui eu que pequei, eu que errei. Por causa dos nossos erros,
nossos filhos sofrem, nossa esposa sofre, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. O que eu quero chamar para vocês, contar, quando estávamos no meio da pandemia, eu estava doente, recebi ligação de muitos irmãos, o pastor Adalvo me ligava sempre, e tínhamos oração toda noite, né? E nós orávamos em casa, eu e meu filho ficamos fazendo, eu, a Lu, e eu, a minha esposa e meu filho, fizemos tratamento por 28 dias, nós orávamos pela manhã, meio-dia e à noite. E todas as vezes que eu orava, dizia: Senhor, nos perdoa. Senhor, perdoa a nossa nação, tira esse mal de nós. Me vinha um sentimento de tristeza tão profundo, que eu começava a chorar de forma profunda, assim, incontrolável. E às vezes a Lu até vinha, passava a mão de mim, pensando que eu estava passando mal. Isso era uma tristeza que vinha. E eu falei: será que só eu que sinto isso? E por 3 ou 4 vezes que eu participei da oração que o pastor Adalvo estava ministrando, todas as vezes que ele mencionava: Senhor, nos perdoa, como povo nós pecávamos, ele ficava o mesmo sentimento que eu, começava a gaguejar, a perder o ar por causa desse sentimento. O que nós, como família, como igreja, nesse tempo de pandemia, nesse novo tempo, o que Deus quer, além de uma vida de fidelidade, de amor e de graça, é que a gente aprenda, como Davi, a recuar, dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho pecado contra os meus funcionários, eu tenho pecado contra a minha esposa, eu tenho pecado contra os meus filhos. E precisamos também dizer como Davi: Senhor, eu não quero que o irmão ore por mim. Nós temos esse costume: ore por mim, ore por mim. Não, nesse caso, não é a oração do pastor, não é a oração do líder de célula que vai fazer, é você. Temos que ser igual a Davi: Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer para ti o que não me custe nada. Precisa de sacrifício. E qual é o maior sacrifício de um homem e de uma mulher para a restauração de sua família? É o perdão. A maioria das pessoas tem desculpa para dizer: não, você que estava errado, eu estou certo. Irmão, tem que reconhecer, dizendo: independente se eu estou certo ou estou errado, me perdoa. Libera o perdão. Libera o perdão para restaurar a alegria. Libera o perdão para restaurar a cura. Libera o perdão para Deus cortar a maldição. Libera o perdão para que Deus venha restaurar a riqueza, a alegria de sua família e de sua casa. Isso é o que Deus tem nos chamado nesse tempo. Eu tenho ministrado isso todas as caravanas, e as pessoas choram, os venezuelanos choram quando nós citamos isso. Eles oram pedindo perdão pelo pecado da Venezuela, eles choram, mas nós também, como brasileiro, temos errado. Quantas pessoas estão aqui na rua falando mal de Deus, criticando Deus, zombando de Deus, falando coisas erradas, e muitas vezes nós concordamos. Nós precisamos recuar e dar espaço para o perdão, para o Espírito Santo restaurar. Porque uma família feliz, uma casa restaurada, uma casa de alegria, o seu testemunho salvará milhares. Então, queridos, vocês viram aí o nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras às 19h30. Você é o nosso convidado. Palavra edificante, abençoada. Eu creio que Deus falou ao seu coração hoje. Então, Deus te abençoe e até o próximo programa.